Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Então vamos para mais um vídeo aqui no canal, então já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para dar aquela fortalecida de respeito e bora pro vídeo. Meus amigos, hoje a gente tem muita coisa para falar, né? É dia de clássico, é dia de UEFA Champions League, é dia de presidente de clube gigante brasileiro renunciando do cargo, muita coisa acontecendo, beleza? Então, vamos lá começar com notícias do futebol brasileiro, né? Vou começar com algumas especulações aí no mercado da bola, né? Acho que a gente pode citar aqui o Júnior Santos, ex-jogador do Botafogo, né? Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Fogão, que tá no Atlético Mineiro, né? Ele tá em negociação com o Corinthians que tá planejando se reforçar ainda mais depois que conseguiu aí derrubar o transfer ban. O Corinthians também, como a gente já falou aqui nesse canal, tá negociando com o Alisson, né, volante do São Paulo, para que seja feito um empréstimo do meia, que parece que não tá se relacionando muito bem com o Crespo. O Crespo teria dito que se ele não tivesse com a cabeça totalmente no São Paulo, que ele ajudaria o meia a ser negociado para que ele jogasse nessa temporada. Então parece que a situação do Alisson tá rumo ao Corinthians aí, né? O que seria realmente algo catastrófico para os torcedores do São Paulo, né? Eu pelo menos penso assim. O Michael, né, jogador do Flamengo aí que tava lá no Al Hilal, jogou bem no Flamengo ali em 2021, né? O Michael tá em negociações com o Santos, então pode reforçar o Santos e jogar ao lado de Neymar e Gabigol. Bom reforço pro Peixão, né? Eu acho que é um belo reforço. Além disso, a gente tem o Fluminense encaminhando negociação pelo Savarino, meio-campista do Botafogo, um dos principais jogadores do Fogão na temporada 2024, que teve um 2025 bem apagado, né, rapaziada? Mas fora isso, com certeza o cara fez uma grande temporada em 2024, foi um dos principais jogadores do Botafogo nos títulos brasileiros e Libertadores, meus amigos. É... Enfim, acho que é mais isso, né? E a gente tem a situação do presidente Júlio Casares, agora ex-presidente do São Paulo, ele que está afastado por votação do Conselho Deliberativo do São Paulo, né, dos sócios ali, conselheiros. O Júlio Casares foi afastado do seu cargo, mas ele hoje decidiu renunciar ao cargo de presidente do São Paulo, em meio a é, inúmeras denúncias de corrupção e desvios de dinheiro. O Casares ele acaba renunciando aí e vai agora tentar provar sua inocência, que eu acho muito difícil de acontecer. Vamos aguardar. Até o momento ele não é culpado de nada, né? Ele tá aí sendo investigado, mas é inocente até que se prove o contrário, né, rapaziada? É assim que funciona a justiça. De futebol brasileiro, acho que é isso, pelo menos com relação a negociações e notícias mais importantes, né? A gente tem alguns jogos a destacar, né? Ontem a gente teve o Palmeiras tomando uma sacolada do Novo Horizontino em Novo Horizonte. Foi 4-0, um baile do time do interior de São Paulo. Realmente um show do time do Novo Horizontino. O time do Abel Ferreira que tava misto, né? Mas tinha um belíssimo time. Não era time pra tomar 4-0, tá? Abel ficou pistolaço, mas o Palmeiras foi humilhado pelo Novo Horizontino. Realmente um grande jogo do Novo Horizontino. Hoje a gente tem destaque para São Paulo e Portuguesa, que já deve estar começando no momento que esse vídeo estiver indo ao ar, esse jogo já deve ter começado, né? São Paulo que precisa vencer, venceu ali o jogo contra a equipe do São Bernardo, mas depois empatou com o Corinthians, então precisa vencer para subir na tabela, né? Temos o Super Mirassol enfrentando o Bragantino e temos amanhã só, né? Santos e Corinthians. Amanhã eu falo mais sobre esse clássico que deve ser muito interessante. Acho que destaque também a gente tem no Campeonato Carioca, né? O Flamengo e o Vasco se enfrentam hoje às 21h30 no Maracanã. O Flamengo que vai estrear com o time titular nessa temporada. O Mengão estava usando só os sub-20 do Campeonato Carioca e, dito isso, o time está em último na tabela de classificação. Perdeu os três confrontos aí, os dois confrontos, né, que o time fez aí até agora. O Flamengo perdeu, o Flamengo sub-20, e o Felipe Luiz coloca o time titular, ou pelo menos a base titular deve jogar hoje. E o que eu entendo disso, tá? O Felipe Luiz ele é um cara muito inteligente, ele sabe o que uma derrota, às vezes uma goleada para um Vasco da Gama, pode acarretar pro mental dos jogadores e pro resto de uma temporada. Então é um impacto muito maior do que simplesmente o resultado negativo.
Então acho que ele coloca o time titular para fazer frente ao Vasco, que é um grande clássico, e para aumentar ali o momento do time. É óbvio que por ser o time sub-20, isso não faz com que o torcedor não acredite no que o Flamengo vai fazer essa temporada. Óbvio que não, todo mundo sabe que o Flamengo é favorito a basicamente tudo de novo na temporada, né? Mas, obviamente, você começar do jeito que o Flamengo vem começar do Campeonato Carioca, dá uma impressão ruim, né? E aí você tem um jogo contra o Vasco e perder ele de forma assintosa, não é legal. Então você entrar hoje com um time, pelo menos com algumas peças importantes, é o que o Felipe Luiz deve fazer para garantir que o Flamengo tenha um bom desempenho no dia de hoje. Falando agora de futebol europeu, né? Vamos trocar ideias sobre o futebol europeu. Ontem a gente teve grandes jogos, né? E hoje a gente teve algumas certezas acontecendo, como o Bayern de Munique, que venceu o Union por 2-0, né? Union Saint-Gilloise, acho que é da Bélgica esse time. 2-0 sólido do Bayern de Munique em casa. O Bayern assume a segunda colocação da Liga dos Campeões nesse momento. Tá atrás só do gigantesco Arsenal, que tá 100% na competição, né? O Newcastle enfiou 3-0 no PSV, jogando em casa. O Newcastle aí tentando garantir sua vaga entre os 8, né? E o Barcelona venceu o Slavia Praga num jogo que começou frenético. O time do Slavia Praga começou ganhando, o Barça conseguiu empatar e virar, depois os caras empataram. Mas depois o Barça, né, foi pra cima e conseguiu a vantagem. E nesse momento é o nono colocado da tabela de classificação. Nono porque o Chelsea passou na frente do Barcelona, porque também venceu nessa rodada, né? O Chelsea venceu o Pafos por apenas 1-0 em casa. Um jogo complicado do Chelsea, mas ultrapassa o time do Barcelona e entra pro G8. A Juventus derrotou a equipe do Benfica por 2-0 em casa, né? Resultado importantíssimo para a Juve, que chega ali na 15ª posição, né? É, acho muito remotas as possibilidades da Juventus chegar no top 8, mas pelo menos se garante ali mais próximo dos times classificados para os playoffs com opção de decidir em casa. Acho que esses foram os principais destaques. A gente teve o Olympique de Marseille tomando 3-0 do Liverpool. Liverpool tentando se recuperar na temporada, né? Um jogo bom do time do Liverpool, ganhando fora de casa do bom time do Olympique de Marseille. E acho que esses foram os confrontos principais. A gente teve um jogaço entre Atalanta e Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao venceu por 3-2. Não sei se temos algum outro destaque importante para fazer nessa rodada. Frankfurt perdeu para o Karabag, né? Napoli foi ontem, é isso. Acho que isso é o mais interessante pra gente trazer, rapaziada. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se curtiu, saiba como funciona. Deixa aquele likezinho, se inscreve aqui no canal. Ajuda a fortalecer esse canal a crescer. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!